seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal DP Digital 100. O objetivo desse canal é ajudar você para que você se torne um chefe de departamento pessoal. E hoje eu estou aqui com uma parceira nossa aqui do DP Digital 100, a Tuane Tosta, e a gente vai fazer essa aula de hoje diferente. A gente vai fazer ela em modo de entrevista. E qual vai ser o tema dessa aula de hoje? É cargo de confiança. Você já ouviu falar sobre funcionários que têm cargo de confiança na empresa? Então a gente vai analisar tudo que você precisa saber e vamos tirar aqui as dúvidas que geralmente as pessoas têm para que você se torne um chefe de departamento pessoal e saiba estar orientando aí o seu cliente sobre essa questão de cargo de confiança. Então, eu passo a voz aí para a Tuane fazer as perguntas para nós. Olá a todos, então, como o Neto já disse, meu nome é Tuane, muito prazer estar aqui na companhia de vocês, muito obrigada pelo convite aqui do DP Digital 100, e eu sempre estarei por aqui com o objetivo, também assim como o Neto, estar agregando conteúdo de valor para os que assistem o canal do DP Digital 100. E hoje, como já comentado, vamos falar de cargo de confiança, e para esse bate-papo nosso ficar mais interativo, eu selecionei aqui algumas dúvidas mais frequentes com relação a esse tema. Então, vamos lá começar com a primeira pergunta? A primeira pergunta mais recorrente com relação a esse tema, Neto, é sobre o que caracteriza um empregado com um cargo de confiança. Muito bem, Tuane. Então, Tuane, alunos que nos acompanham, existem dois pontos que definem muito bem qual é esse funcionário que tem o cargo de confiança. Então, primeiro requisito é que esse funcionário ele tenha responsabilidade de tomada de decisão na empresa. Então, para a gente ilustrar, é como se esse funcionário ele se confundisse com o dono da empresa. Então, ele toma decisões, os funcionários reconhecem ele como uma pessoa de direção na empresa, até para pedir alguma coisa, direcionam essa pessoa. Então, ela assume responsabilidades administrativas, de pessoal, de negócio. Então, o empregador que ele seleciona esse funcionário, né, para cargo de gestão e dá esse cargo de confiança para ele, é esse funcionário que ele tem essa habilitação, é como se fosse realmente para substituir o lugar dele na empresa. E o segundo ponto é que, diferentemente dos outros funcionários, essa pessoa ele tem que receber mais, já naturalmente, né? Ele já vai cuidar de muita coisa na empresa. Mas ele recebe um adicional de 40%, no mínimo 40%, pode ser mais, mas o mínimo é 40%. Então, para caracterizar que um funcionário tenha cargo de confiança, ele tem que ter essas responsabilidades e tem que ter esse adicional de, no mínimo, 40% para a gente poder dizer que ele tem o cargo de confiança e se enquadrar em algumas leis que a gente vai estar abordando aí durante esse vídeo. Bem explicado, Neto, inclusive resumindo, né, tudo que caracteriza, então, um empregado com cargo de confiança é que ele tem uma responsabilidade sobre a empresa, como se fosse realmente o empresário da empresa, e uma remuneração maior condicional de, no mínimo, 40% além do que ele já recebe, certo? Exatamente. E a próxima pergunta é: existe, então, alguma função específica para se receber esse cargo de confiança? Então, a CLT, ela não fala nada sobre uma função específica. Ela não diz, por exemplo, vamos pôr aqui uma situação. O gerente é o único que pode ter direito a ter esse cargo de confiança. Não. A CLT não estabelece. Mas o que dá a entender, né? O empregador, ele dá total poder para um funcionário. Então, esse funcionário, ele tem que ter alguma coisa de gestão na empresa. Então, ou ele é um gerente, ou ele é um administrador de certa parte. Então, ele tem que ser uma função que ele lidere alguma coisa na empresa. Então, não tem cargo. A CLT não estabelece. Mas o que a gente entende é que essa pessoa que recebe cargo de confiança,
é como se fosse um gerente ou outra coisa, ou outro cargo que a empresa tenha que seja elevado aos demais, né? Então, esse é o critério para ter esse cargo de confiança. Mas que a CLT estabelece que, por exemplo, gerente ou tem direito a isso? Não, de nenhuma forma. Quem decide isso é o empregador. Ficou bem claro, né, então, sobre isso, sobre a função específica, ela não existe, né? Porque vai caber, então, ali ao empresário ele designar essa função para o empregado que seja apropriado para esse cargo de confiança, né? E como é que fica a carga horária desse trabalho? Muito bem, então, esse funcionário, ele, conforme o artigo 62, né, lá no seu ponto 2, no parágrafo 2, ele traz atenção sobre essa questão da jornada. Então, se você decidir dar um cargo de confiança, né, para esse funcionário, então ele não tem uma jornada específica. Então, é só a gente ilustrar. Eu mencionei que ele se confunde, né, com o dono da empresa. Então, o dono da empresa não está lá, ele tem autonomia de tomar decisões. Então, ele vai estabelecer a jornada. Pode ser negociado, ó, você faz esse período aqui que eu vou querer e tudo, mas o empregador, ele vai ter noção de qual funcionário ele vai colocar. Então, não vai ser aquele funcionário que costuma faltar, não vai ser aquele funcionário que só chega muito atrasado, vai ser uma pessoa de responsabilidade na empresa. Então, é uma pessoa que ele não precise ficar fiscalizando. Essa pessoa, na verdade, vai ficar na função de fiscalizar até outras pessoas. Então, essa pessoa ele não tem uma jornada estabelecida. O artigo 62, parágrafo 2 fala, ele trata sobre isso, né? A jornada de trabalho é diferenciada quando você tem esse funcionário em cargo de confiança. Então, embora a carga horária dele não seja, como se diz, né, entre aspas, regrada, mas ele tem tanta responsabilidade, tal qual um dono da empresa, né, que com certeza, né, ele vai ter que usar bem essa carga horária dele, né? E no caso desse, o empregador, ele vai poder dar falta ou atraso para esse empregado com cargo de confiança? Isso, muito bem. Então, esse funcionário, a gente concluiu no ponto na pergunta anterior que ele então não bate ponto, certo? Então não tem nenhum registro de entrada e saída desse funcionário. Então, assim, como é que funciona quando essa pessoa falta ou atrasa? Então não pode descontar. Então, se o dono da empresa colocou aquela pessoa no cargo de confiança, ele não pode descontar faltas e não pode descontar atraso dele. Por quê? Porque ele não tem uma jornada pré-fixada. E, com certeza, se essa pessoa vier a faltar, e com certeza o empregador pensou muito antes de tomar essa decisão de colocar ele nesse cargo de confiança, então ele pensou que se ele precisar faltar, com certeza ele vai ter, talvez, cumprido a sua meta naquele dia, ou alguma coisa aconteceu de grave mesmo. Por quê? Porque é uma posição de responsabilidade na empresa. Então, ele com certeza não vai faltar por qualquer motivo. Então, assim, mesmo que essa pessoa falte ou atrase, ele não pode descontar nem falta e nem atraso desse colaborador que tem cargo de confiança. Para a explicação. E quando o funcionário com esse cargo de confiança, ele pode trabalhar nos domingos e feriados? Então, aí, nessa questão, aí já muda. Aí já muda, né? Porque aí são DSRs. O domingo é DSR e o feriado é contado por lei como DSR. Se for necessário esse funcionário de cargo de confiança trabalhar nesses dias, domingo e feriado, aí sim ele vai ter direito às horas extras. Então, nessa situação específica de feriado e domingo, então o empregador ele vai abonar ali aquele período que ele trabalhou no domingo e feriado, pagando horas 100%. Então, funciona dessa maneira quando o funcionário ele tem cargo de confiança e vem a trabalhar nessas duas situações.
Agora, ele vem a trabalhar domingos e feriados, mas ele vai receber por esse trabalho feito, né, como uma hora extra, né? E se o empregador ele quiser remover esse empregado do cargo de confiança da empresa, será que esse empresário ele vai ter que ter algum motivo válido para poder estar removendo esse cargo desse empregado? Não, a CLT não estabelece que o empregador ele tenha que apresentar algum motivo e que esse motivo tenha que ser aceito pelo funcionário. Essa questão de cargo de confiança, o dono da empresa dá para as pessoas que estão ajudando a gerenciar o negócio. Então, digamos, né? Eu sou empresário e eu coloquei o gerente administrativo para ter o cargo de confiança. Eu quero dar responsabilidade para ele, tomada de decisão. Só que aí ele não está desempenhando bem as funções dele. Então, eu vou deixar esse funcionário que não está desempenhando bem o papel continuar? Então, é óbvio que não. Então, ele tem esse direito, né? Se ele vê alguma situação assim, ou se ele não quiser mais, ele pode, no caso, tirar esse cargo de confiança desse funcionário, sem problema nenhum. A lei não estabelece que o empregador tenha que dar algum motivo para ele ter essa tomada de decisão. Então, fica totalmente a critério do empregador. O motivo em si não precisa, né, se ter para remover esse cargo de confiança e ele pode dar a quem ele desejar a qualquer momento, né? Mas aí, no caso, como é que fica a remuneração desse funcionário depois que é removido o cargo de confiança dele? Bom, vamos lá. Então, aconteceu isso, né? O empregador fez a remoção, ou estava desgostoso ou não quer mais. Tudo bem. O funcionário ele volta para a função que ele tinha, né? Às vezes ele não tomava decisões tão sérias na empresa e ele começou a partir dali tomar. Mas aí quando você tira ele dessa posição, lembra que a gente falou lá na primeira pergunta que dois pontos que definem cargo de confiança, que é a questão de tomada de decisão e os 40%. Então, o que é que vai acabar acontecendo? O que acontece, na verdade, é que ele não vai tomar mais decisões importantes, né, na empresa, e segundo, ele não vai ter mais direito a esse adicional de 40%. Então, ele vai voltar ao salário normal dele, sem esse adicional. Então, se ele recebia um valor X mais 40%, ele vai continuar recebendo o valor X na mesma função que ele estava. Então, o empregador ele pode tomar essa decisão. E o empregado que vier a perder essa questão do cargo de confiança, ele não pode exigir que continue recebendo esse 40%. Depois da remoção desse cargo de confiança, esse empregado ele pode continuar recebendo o salário dele, normalmente, mas aí sem aquele adicional de 40%, né? Até porque ele perdeu, né, aquele cargo de confiança ali dentro da empresa, né? E se por acaso, Neto, o empregador ele decida colocar o funcionário de confiança, o que o departamento pessoal ele precisa saber para estar enviando isso ali para o e-social? Então, aí já vai acontecer uma alteração de contrato, né? Então, o funcionário entrou, é o gerente, e a partir de determinado ponto, o empregador decidiu que ia dar esse cargo de confiança. Então, algumas coisas precisam ser alteradas. Se o seu sistema já tiver essa jornada registrada lá no seu sistema para esse artigo 62, parágrafo 2, então vai ter lá uma opção. Se o seu sistema já tiver, já tem uma opção. Esse funcionário é essa jornada porque ele recebe cargo de confiança. Então tem isso no sistema. Se não tiver, você vai ter que entrar em contato com o suporte do sistema para ver onde é que você vai fazer e como é que você faz isso dentro do sistema para que ele calcule a jornada e envie essa informação de maneira correta. Então você vai ter que enviar, né, essa tabela de horários. Então a primeira coisa é isso. Você vai ter que mudar a jornada dele. Então vai enviar o evento de tabela de horários para o e-social. Outra situação é caso seu sistema também não tenha essa rúbrica desse adicional,
Então, você vai ter que registrar essa rúbrica desse adicional de 40% e você vai estar enviando para o e-social. A maioria dos sistemas já tem essa rúbrica configurada, é só você colocar lá para o funcionário que vai dar certo. Ou você até já enviou essa rúbrica, então você pode até fazer a conferência lá no portal do e-social. Mas aí você faz essa verificação, então você envia essa rúbrica para que lá na frente, quando você for enviar a questão da remuneração, ele dê aceito, ele entenda que tem essa rúbrica lá. E aí entra nessa parte da questão do pagamento, né? Quando for fechar ali a folha de pagamento, você vai estar enviando essa remuneração. Então, quando você enviar essa remuneração, já tem que estar registrado, né? Essa jornada já tem que estar registrado esse adicional de 40% lá nas rúbricas do e-social, para que esse evento seja aceito. Então, isso tem que ser feito. Daí, depois, se você pode estar enviando o pagamento, se ele foi realizado dentro do mês, ou se ele foi realizado no mês subsequente, você envia no mês subsequente, na folha do próximo mês. Por quê? Porque a gente sabe que o pagamento ele é em regime de caixa. Então, quando o dinheiro saiu na empresa que eu tenho que estar enviando essa informação. E, para finalizar, envio o fechamento de folha, que ele já vai calcular os tributos em cima. Caso você veja lá no sistema e faça uma comparação e veja que a tributação está errada para esse adicional de 40%, então é só você fazer a retificação e estar enviando essa informação. Então, esses os cuidados, né, que são necessários. Não esquecendo, obviamente, de enviar isso no evento de alteração, né? Porque você está mudando a jornada. Então, você fez o cadastro da jornada, né? Então, você tem que enviar a alteração para o e-social entender que aquele funcionário ele está com uma jornada diferenciada. Então, seguindo esse passo a passo, você vai com certeza estar enviando aí os seus eventos sem ter nenhum problema no e-social. Bem explicado, Neto, aqui para nós. E só dando um resumo aqui, né, do que você falou, a gente viu pelo menos aqui 4 passos, né, que tem que se fazer, que é criar essa jornada para esse caso específico, né, do cargo de confiança para esse empregado, enviar o evento de alteração contratual, mudando a jornada de trabalho dele, né, para adequada à lei do cargo de confiança, e criar a rúbrica do adicional de no mínimo 40% e enviar esse evento de remuneração e pagamento com esse diferencial de alíquota de 40%. Então, eu espero que essas perguntas aqui e essa entrevista foi realmente de valor para vocês. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo sensacional. Eu acredito que tenha sido de valor para todos que estiverem aqui assistindo. E não percam, então, as próximas entrevistas e vídeos que nós estaremos fazendo por aqui, que com certeza a gente vai ter muitas outras aqui com o Neto do DP Digital 100. E até uma próxima. Um abraço para todos. Obrigado, Tuane, pela participação, por ter nos ajudado aí com essas perguntas bem específicas. Então, é isso, né? O nosso objetivo é ajudar você a ter esse conhecimento para te tornar um chefe de departamento pessoal. Continue acompanhando nossos vídeos e se mantenha atualizado no DP Digital 100.